Vamos, Gustavo Uribe, seguindo aqui, porque quem não para é o Donald Trump. O presidente se reúne agora com o presidente de El Salvador, aí as imagens ao vivo, Nayib Bukele. A gente vai acompanhar a tradução, daqui a pouco tem análise. Tradução de Denise Bobadilha. E agradecemos o seu trabalho conosco para parar o crime, e ele tem sido muito eficaz. Eu quero dizer também um oi para o povo de El Salvador e dizer que ele tem sido um presidente ótimo. Eu conheci quando ele era muito jovem, Marco. Bom, o Marco, ele é jovem também, enfim. Então, quero agradecer o seu trabalho. Agradeço muito. É uma honra estar aqui, lidar com o líder do mundo livre. Estamos muito felizes de ajudá-lo. Nós sabemos que o senhor tem um problema de terrorismo, e nós podemos ajudá-lo. Somos um país pequeno, mas podemos ajudá-lo, porque a capital dos assassinatos do mundo está se tornando um dos países mais seguros do Ocidente. Às vezes, as pessoas falam que nós prendemos milhares, mas na verdade nós liberamos milhões. Eu acho que eu posso usar essa mesma frase. Eu gostei dela, viu, de ter prendido milhares, mas liberado milhões de pessoas, deixado milhões livres. Quando você tem 350 milhões de pessoas, como aqui no país, você precisa pensar nisso, porque você não pode liberar os criminosos e achar que os crimes vão cair magicamente. É preciso prendê-los e deixar livres os milhões de americanos que querem ver o fim do crime, o fim do terrorismo. Eu já vi mudanças nas ruas. Eu acho que é um grande caminho à frente, porque o senhor acaba de iniciar o seu segundo mandato, mas com esses números da fronteira, enfim, depois do que aconteceu com os democratas, é preciso esperar alguns anos. Mas é uma honra oferecer essa ajuda. Bom, nós tivemos um governo que permitiu que pessoas entrassem livremente no nosso país, não apenas da América do Sul, mas de todo o mundo. Do Congo na África, por exemplo, da Ásia, de todo o mundo, da Europa, das partes mais duras da Europa. Eles vinham de prisões, de instituições de saúde mental, vinham de das gangues da Venezuela e de outros lugares. E centenas de milhares de pessoas, até milhões entraram. Me falaram que são 21 milhões de pessoas que entraram. Eu acho que é um percentual, e dessas, um percentual enorme é de criminosos, em alguns casos, criminosos violentos. Eu acho que pelo menos 11 mil assassinos teriam entrado no país. Isso foi permitido por um homem que fez algo inacreditável para o nosso país. Ele deveria ter fortalecido o nosso país. Deveria ter deixado que as pessoas fossem embora. E, no entanto, essas fronteiras foram abertas e qualquer presidiário poderia entrar aqui. Foi isso que aconteceu. Nós tivemos o maior número de recrutamento nos departamentos de polícia no nosso país. E há um ano atrás o número era o mais baixo possível. Não era impossível contratar. Então, ninguém queria estar nas forças militares, na Guarda Nacional. E agora nós temos os melhores números de recrutamento da história. E nós temos recordes em todos os níveis. A polícia é muito importante, os policiais são muito importantes. Nós tivemos uma época difícil com os policiais, porque nós não estávamos protegendo esses profissionais. E nós louvamos os nossos policiais, os bombeiros e todos. Nós temos números ótimos agora.
com entusiasmo, estou muito entusiasmado com isso, com os números do comércio, com os bilhões que estamos ganhando. 2 semanas atrás, eu fiz uma pequena pausa porque eu mostrei uma certa flexibilidade, nós mostramos voltamos ao que deveríamos fazer, os mercados estavam fortes, mas a gente estava perdendo 2 bilhões de dólares por dia. Nenhuma empresa grande assim. E agora a gente está ganhando 3 bilhões de dólares por dia. Somos um grande país, mas tínhamos pessoas burras que administravam esse país. Aqui, o que foi feito na fronteira nunca deve ser perdoado. É um pecado o que fizeram. E o senhor está nos ajudando a sair disso. Agradecemos muito. Na verdade, o que o senhor está fazendo com a fronteira é notável. Hoje de manhã, 99%, 99,1%, qual foi o número que a imprensa mentirosa falou, que nem a CNN que está aqui, enfim, eles não gostam quando eu dou bons números. Enfim, parece que odeiam o nosso país. Por que a mídia não traz esses números? 99% é um ótimo número. Christy Nolan, você pode trazer esses números da fronteira? São números fenomenais, presidente. Um número que um grande líder, de uma direção clara de como as nossas leis importam. Nós falamos com a patrulha e com os oficiais do ICE e temos muito orgulho deles. Eles estão tirando criminosos, assassinos, estupradores, membros de gangue. Eles não estão entrando no nosso país ou estão deixando o nosso país. É incrível ter alguém capaz de fazer isso para tirar o pior do pior. E essa parceria é muito importante e queremos continuá-la, porque é uma mensagem poderosa de consequências, que traz consequências. Há consequências se você não obedece às leis, se você fere pessoas, se você ameaça famílias. E essa é uma consequência clara para o pior do pior. Nós tínhamos um membro de gangue na Venezuela, um dos que foi enviado para nós o entrevistamos, ele deu um tipo de informação, ele falou que tinha sido preso 6 vezes, mas ele disse que foi solto 6 vezes. E vão me soltar de novo. E ele disse que havia atirado uma pessoa na perna e foi preso 6 vezes e foi solto 6 vezes. E na última vez, ele foi enviado para El Salvador. E agora ele não vai ser solto. E ele atirou num policial, na verdade. Na perna de policial. Tem algo que está errado, né? É o establishment dos liberais, enfim, eles estavam administrando as coisas nesse país. Eu não vejo, eu acho que os conservadores, eles têm trabalham com senso comum, e o senso comum é importante. Quando você permite homens fazerem esportes femininos, quando você permite um homem lutar boxe com uma mulher, é violência, é abusivo. Sabe, as pessoas acabavam lutando até a morte, permitindo que homens lutassem em esportes femininos ou competissem em esportes femininos. É muito perigoso para as mulheres. Alguns anos atrás, uma década atrás, o movimento dos direitos das mulheres estavam pressionando para que nós tivéssemos leis específicas para evitar o abuso de homens e mulheres. E acho que isso foi corajoso, porque havia muitos homens abusando mulheres. Mas agora eles querem voltar atrás. E, na verdade, estão pedindo a lei, permitindo que a gente faça leis permitindo que homens abusem de mulheres nos esportes. Não faz sentido. Sabe, eu conheço uma mulher que é incrível no esporte e tudo mais. Ela levanta pesos e ela quebrou um recorde em 18 anos, um recorde que tinha 18 anos. E ela subiu tudo, enfim. Mas isso continuou, quer dizer, isso é ameaçado por esse tipo de prática.
E as pessoas não querem falar disso, porque hoje de manhã eu assisti um congressista falando que ele ia lutar para que os homens competissem com mulheres nos esportes. Mas, enfim, no seu país isso não é algo grande, né? Aqui nós somos fortes em proteger as mulheres. Como o senhor pode ver, a maior parte do nosso gabinete, do nosso ministério é formado por mulheres. É impressionante. Nós tivemos mulheres aqui já, mas não as 3 de uma vez, certo? Os homens ali estão se sentindo em desvantagem, né? Nós também avançamos muito nesse sentido. Nós temos a Pam, que é a nossa advogada-geral, a Christy Nolan, que são as mulheres mais poderosas. E a Suzy Wells, claro. São as mulheres mais poderosas do mundo, de acordo com revistas, sabe? E o Steven tem feito um trabalho fantástico. Amamos trabalhar com... Não há jogos aqui. Há perguntas? Senhor Presidente, obrigado. O senhor mencionou repetidamente ontem à noite que o ataque na Ucrânia foi um erro. O que seria esse erro exatamente? Como isso tem a posição com Putin? O erro foi deixar a guerra acontecer. Se Biden fosse competente, se Zelensky fosse competente, nós tivemos uma sessão difícil aqui nessa sala. Ele estava pedindo mais e mais. Aquela guerra nunca deveria ter acontecido. Eu lidei 4 anos com Putin e ele nunca falou disso. Assim que a eleição foi roubada e eu não estava mais aqui, a guerra começou. Isso não deveria ter começado e Biden deveria ter impedido. Se olharmos para Putin, eu não estou dizendo que alguém é um anjo, mas eu dei 4 anos com ele e não havia, isso nem era uma questão. Ele nunca faria isso. E estava na cara dele que ele não faria isso, não tinha jeito. Era preciso só baixar o preço do petróleo. E o Biden manteve o preço do petróleo tão alto que foi impossível obtê-lo. E essa guerra nunca teria acontecido se eu estivesse aqui. Eu acho que foi um abuso muito grande. E agora o que fazemos? Você pega um país do qual 25% do seu território foi tomado, os melhores lugares, milhões de pessoas morreram. Vocês não reportaram com precisão as mortes. E é uma guerra do Biden. Eu estou tentando pará-la. Eu acho que nós estamos fazendo um bom trabalho. Eles perdem 2.500 jovens por semana, na média. Russos e ucranianos. Há cerca de 2.000. Nós acompanhamos então Donald Trump recebendo neste momento Nayib Bukele. Para vocês saberem, o presidente de El Salvador, ele é uma figura muito popular aqui na América por ser um líder de direita que fez uma série de prisões, conseguiu controlar a violência em El Salvador. Algumas das prisões são questionáveis, até uma avaliação de que ele acaba não cumprindo com os ritos do sistema judiciário e exagera. Ele tem também um pouco de um ar até ditatorial, vestindo roupas ditatoriais, mas de fato os números da violência lá em El Salvador baixaram bastante. E é importante esse encontro porque ele ofereceu aos Estados Unidos as prisões de El Salvador para presos de alta periculosidade americanos, principalmente estrangeiros. Por isso que Donald Trump quer se associar a Nayib Bukele neste momento em que ele enfrenta uma crise de popularidade, principalmente por causa do tarifaço, porque a inflação não baixou, por causa da extradição de vários estrangeiros, então se associando a essa figura popular na América. E há também ele falando de Trump, de Putin, que a guerra não deveria ter acontecido, que é a responsabilidade de Joe Biden, ele que criou a guerra, e ele diz que agora estamos fazendo um excelente trabalho. E, de novo, aquela fake news sobre a boxeadora argelina que participou das Olimpíadas. Ela não é um homem, ela não é trans, ela sofre uma síndrome que, de fato, ela tem características XY. Ela tem um alto nível de testosterona.
por isso que ela foi proibida de algumas competições. Mas aí Donald Trump utiliza esse discurso para dizer que homens estavam brigando com mulheres, boxeando contra mulheres. Não tem nada a ver. Na verdade, ele está usando isso para fazer uma plataforma eleitoral.